Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre democracias. Para início de conversa, vamos fazer uma primeira distinção entre democracia e ditadura. É importante a gente ter claro que a gente concebeu a ditadura e as democracias no mundo contemporâneo como sistemas políticos opostos. Então, para que a gente possa poder definir e medir mais democrático, mais ditatorial, menos ditatorial, a gente tem que ter alguns parâmetros. Só que é como eu digo sempre, não dá para a gente absolutizar os conceitos. A gente tem que colocar eles numa certa gradação. A gente vai ter regimes políticos, a gente pode dizer, mais democráticos que os outros. A gente pode pegar alguns países e dizer, olha, esses países são democráticos. Mas analisando, a gente vai ver que um é mais democrático que o outro. A mesma coisa das ditaduras. A gente vai ver que algumas ditaduras são mais ditatoriais que as outras. Mas para que a gente possa ter um parâmetro para definir e para caracterizar se é ou não uma ditadura, se é ou não uma democracia, a gente tem alguns tópicos importantes. Por exemplo, numa ditadura, geralmente a tendência da ditadura é se tornar um Estado policial, como aquilo que a gente viu em relação ao Max Weber. O Estado é caracterizado pela violência legítima, a violência que nós aceitamos como princípio repressivo. A gente pode dizer que tem um pouquinho do Thomas Hobbes aí. A gente aceita essa violência como forma de garantia da nossa própria vida. A violência estatal como o limite, entre aspas, da liberdade do outro em relação à minha pessoa. E as ditaduras, elas abusam desse preceito. Elas instauram, em nome das garantias individuais, elas extrapolam o que seria uma visão, retomando o Hobbes, o fundamento do contrato, o limite do contrato. Elas vão abusar, vão ser que vão manter a oposição sob o Estado policial, sob o extremo da violência. A gente pode dizer que quanto mais uso constante, frequente do aparato policial, mais ditatorial é. E aí a gente faz o contraponto aqui em relação às democracias. Porque as democracias, fundamentalmente, são baseadas no que a gente vai chamar de Estado de Direito. O Estado de Direito surge logo depois que tem o fim do regime absolutista, e isso significa que o que garante, o que limita a ação de um governo, por isso que é importante a separação entre Estado e governo, porque o que vai limitar a ação de um governo dentro de um Estado é justamente o direito. No nosso caso, a gente pode dizer que o Supremo do Judiciário, se ele é correto, se ele não é, se ele funciona ou não, isso é outro papo. Mas a função, uma das funções do Supremo é justamente a preservação do Estado de Direito, que é o que funda o Estado. E numa democracia, esse limite em relação ao governo tem que ser muito claro. Numa ditadura, não existe Estado de Direito, embora possa existir direito, e é por isso que uma ditadura vai se diferenciar de uma monarquia absolutista, porque numa monarquia absolutista não tem sentido falar em direito, porque não tem lei, porque o governo é o Estado. Numa ditadura, o governo não se apropriou do Estado e
está além do direito. Por isso que a gente vai chamar, então, de Estado policial. A gente pode dizer que o oposto do Estado de Direito é quando, por exemplo, no Estado de Direito, tu tem toda a capacidade de te defender de alguma acusação. O Estado policial, não. Se a gente pensar que tem o contrato social para garantir a minha liberdade, eu vou querer outras cláusulas. E essas cláusulas vão fazer parte de um desdobramento do contrato que a gente vai ter, então, no Estado de Direito. O Estado policial, ao contrário. E é por isso, nessa distinção entre Estado policial e Estado de Direito, que o AI-5 caracteriza, sim, a ditadura militar enquanto uma ditadura. Porque o ato institucional número 5 é aquele ato que vai legalizar o Estado policial. Que vai dizer, olha, a partir de agora não existe mais direito, eu não tenho mais o meu direito pessoal, quanto cidadão, de me defender de alguma acusação. É o ponto fundamental. Soberania. O conceito de soberania é um conceito relativamente abstrato, mas a gente pode dizer que da onde que emanaria a legitimidade de um determinado governo. Em uma democracia, a princípio, vem do povo. Numa ditadura, o soberano, e aí aquele soberano hobbesiano, forte, vem do Estado. O Rousseau, nesse sentido, ele era democrata, porque a soberania é popular, é do povo, é da população. Né? Embora esse conceito de povo seja demasiadamente amplo, mas a gente pode dizer que o cidadão, então, no caso, a população, detém a soberania numa democracia. Outro ponto importante, que é a marca das democracias, é a liberdade de pensamento e a liberdade de imprensa. Mas como eu gosto de frisar, liberdade de imprensa não significa a liberdade de inventar uma notícia, mas a liberdade de estar ocorrendo alguma coisa e divulgar. Porque a gente pode pensar no direito à informação. O oposto, então, é sem liberdade de pensamento, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de divulgar uma ideia. E aí a gente tem, então, o aparato da censura, que praticamente todas as ditaduras têm. A gente tinha um órgão de censura. Os próprios Estados Unidos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, vai entrar num regime disfarçadamente ditatorial, porque era a lei do macartismo. Procurem descobrir o que é o macartismo. Equilíbrio dos três poderes, que é a marca da democracia, pensado lá pelo Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário no mesmo patamar. Numa ditadura, ao contrário, o executivo está acima dos outros. E um outro ponto fundamental, a diversidade, o convívio com o diferente, é também outra marca da democracia. Ter várias formas de pensamento diferentes, várias religiões diferentes. A diversidade é a marca da democracia também. Iguais, liberté, égalité, fraternité. Iguais numa visão utópica em ser perante a lei. O diferente ser tratado como igual. Porque isso é a ruptura da desigualdade expressa e legítima, entre aspas, do mundo feudal. O nobre era uma coisa, o burguês era outra, servo era outra. Aqui não. Na democracia burguesa, todos são iguais perante a lei. O diverso é
igual. O diverso tem que ser visto como igual, no sentido de tratamento, mas mantendo a sua diversidade. Já numa ditadura, ao contrário, numa ditadura, o que não está dentro, não está em acordo com o executivo, não está em acordo com o Estado, é eliminado. Vamos para o próximo. Aqui, bem rapidinho. Onde é que começa a democracia? Começa lá entre os gregos, o início da democracia, que era a democracia direta grega. A gente pode dizer que os gregos eram extremamente políticos. A dizer Aristóteles, né? O homem é um animal político. Lembrando que os gregos eram machistas e aqui o homem não tem uma conotação de ser humano, tem uma conotação de homem mesmo. Basicamente, Atenas, cada 9 dias, então um indivíduo ia lá na ágora e ficava discutindo política. Podia ficar discutindo qualquer coisa, podia ser desde quando vai ser a festa, alguma coisa assim, mas o fato é que eles tinham uma prática, claro que eles não tinham televisão, não tinham rádio, não tinham internet, mas eles tinham uma prática de participação política, o cidadão. Claro que aí a gente já viu, o cidadão era algo extremamente restritivo, ser cidadão. Era o homem livre, nascido em Atenas. Isso significa que os comerciantes podiam nascer em Atenas, mas não eram considerados cidadãos, ou seja, eles não participavam da política, que são os etecos. Essa é a democracia direta. Por que democracia direta? Porque não tem intermediários. Eu sou cidadão, estou lá na ágora, estou votando alguma decisão importante da cidade. Democracia representativa é aquela que a gente tem hoje. Foi muito pensada e repensada nos iluministas, debatida. O Rousseau trabalha isso lá no Contrato Social. Ele não acredita na democracia representativa, mas é a forma que é possível. Se tu quer tornar toda a população cidadã, é impossível no mundo contemporâneo. Já na França da Revolução Francesa, já na França iluminista, era impossível ter uma democracia direta. Então, passa a ter a representatividade. O que significa representar? Tornar presente o ausente. Nessa definição, nesse conceito, significa que como o eleitor não pode estar presente, ele vai ser representado. Representado pelo deputado, pelo senador, pelo vereador, no caso agora das eleições, e assim por diante. O voto, então, expressaria essa forma de representatividade. Quando eu não posso estar lá para decidir, eu escolho o meu representante. Diante da inviabilidade da democracia direta e de vários problemas relativos à democracia representativa, como por exemplo, a gente não consegue acompanhar os nossos representantes. Então chega no momento em que eu votei no indivíduo, mas ele não tem nenhum vínculo comigo e nesse sentido ele não vai me representar. A ideia do voto é a representatividade, mas a efetividade do voto numa sociedade complexa e contemporânea, essa efetividade da representatividade, ela se desmancha. Eu não tenho contato com o indivíduo, eu não consigo acompanhar, e eu deixo ele lá 4 anos, eu não tenho como tirá-lo de lá. Então, a democracia representativa ela tem uma série de problemas que não cabe nesse momento a gente desenvolver. Aqui, um outro ponto importante que vai distinguir as democracias das ditaduras é justamente a existência
dos partidos. Qual é a ideia de partido? Para que serve? Para que deveria servir um partido? Qual é a função política de um partido? Se a gente entende, então, que uma democracia, a princípio, é composta por uma diversidade de interesses, então a gente pode dizer que essa democracia, ou essa sociedade democrática, é decomposta por partes. Cada parte da sociedade deveria ser representada na instância do poder por um partido. O nome já diz partido. Nas ditaduras, como não há um respeito ao diferente, como não há um respeito a quem não está alinhado com o governo, se eliminam os partidos. A gente vai ter, numa democracia, o partido de interesse de um grupo, o partido de interesse de outro grupo. Tá? Claro que no Brasil, infelizmente, os mais representados, a gente pode dizer que cedeu lugar aos partidos às bancadas que funcionam como partidos. O suprapartido. E a gente tem hoje no Brasil basicamente 3 grandes partidos, no sentido de parte da sociedade, que são os ruralistas, que é as armas, e é os evangélicos, que são as 3 grandes bancadas no Brasil. E seus integrantes perpassam vários partidos. A democracia participativa, então, foi uma tentativa, ou é uma tentativa, de suprir as carências, percebendo que há uma distância entre o representante e o representado. Então se tentou várias formas de tentar abolir ou superar esse problema. E é o que a gente vai ter, então, conhecido como democracias participativas. Aí, repito, a gente tem vários formatos. A nossa Constituição prevê, de 88, alguns mecanismos de consulta popular, sem um atravessador. Um deles é o próprio plebiscito. O plebiscito, ele tem o que é um plebiscito? A gente teve 2 plebiscitos depois da Constituição, que foi o plebiscito das armas e o plebiscito para decidir se a gente ia voltar a ter uma monarquia ou teríamos um presidencialismo parlamentar. É uma consulta à população para uma decisão importante. O referendo é diferente do plebiscito. O referendo é uma decisão que já foi tomada e aí tu consulta a população para ver se ela aceita aquela decisão. Esses 2 mecanismos, eles são complicados e também são criticados porque a gente pode dizer que não há uma preparação em termos de conhecimento da população para poder decidir uma coisa ou outra. A gente tem também a figura da iniciativa popular. A população pode, por exemplo, criar um texto, um projeto-lei, e com 1% dos eleitores envia à Câmara dos Deputados e os deputados podem, então, aprovar ou não esse projeto-lei. Outra forma de democracia participativa foi uma experiência que ocorreu em Porto Alegre. Já tem alguns estudos, mas teria que se estudar ainda mais, que é o que ficou conhecido como orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? A prefeitura fazia um calendário e nesse calendário a população local se organizava por meio de assembleia regional ou por temática
e com delegados e conselheiros. Esses delegados e conselheiros tinham, a população escolhia um delegado, que a gente pode chamar de democracia delegativa, e eles iam no orçamento participativo e decidiam que obras iam ser executadas. Então, isso foi uma forma de diminuir a distância entre o representante e o representado, no caso da Prefeitura de Porto Alegre, entre o eleitor e seu vereador. Por enquanto é isso. Recomendo vocês darem uma olhada no site do governo sobre o orçamento participativo e ler o livrinho do Renato Nini Ribeiro, A Democracia. Até a próxima.